Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse é o Kitnet HQ, hoje com uma sessão nostálgica, saudade especial. Moonshadow. Como a gente já tinha anunciado no programa anterior, que a gente se lembrou dessa obra, então a gente vai trabalhar um pouco hoje. Olha só que termo. A gente vai bater um papo hoje sobre o Moonshadow, que é uma obra dos anos 90, né? Na verdade de 85, quando ela saiu nos Estados Unidos. Chegou aqui nos anos 90. Sim. O Liber estava pesquisando, a gente estava batendo um papo agora. Foi a primeira obra, o primeiro gibi regular nos Estados Unidos com a arte pintada. Sim. Né? Que a arte é do John J. Mouffe. A arte do John J. Mouffe. Só que tem uma coisa, daí tem um legal complemento. O John J. Mouffe, nesse trabalho, como ele tinha que fechar para os prazos, ele recebe a ajuda de dois carinhas. Ele recebe a ajuda do George Pratt, que é ruinzinho, né? O pobre coitado. E o... Ai meu Deus, como é que é o nome do... Tem na capa aqui. A outra versão. Kent Williams. Kent Williams. Que também é um cara que você nunca ouviu falar, provavelmente, né? Bem... E essa edição que a gente tem aqui, a Globo lançou ela, provavelmente em 91, era o encadernado. Isso. No Brasil... O encalhe, né? Na real, eles juntaram tudo. No Brasil ele foi publicado com edições quinzenais, de 1990, edições, acho, né? Foram 12. 12. Porque ao contrário, porque geralmente a gente pega, as edições brasileiras pegam duas edições americanas e colocam num volume só. Aqui não. Cada edição que saiu aqui era um capítulo, uma edição similar à americana, assim. E cara, é muito 10, porque tipo, ele marcou uma geração. A gente tava conversando, a releitura pra mim foi complicada, porque eu tinha uma memória afetiva, uma nostalgia, e eu, cara, quando eu comecei a ler, eu achei o texto muito chato e embolado. Muito chato e embolado. As primeiras 5 páginas. As primeiras 10. Daí ontem eu sentei assim, tipo, não. Vamos abrir a cabeça. E daí eu percebi que isso aqui é história de geração, cara. Isso aqui, se você tiver menos de 20 anos ou tiver um espírito mais jovem, mais adolescente, assim... Funciona. Vai curtir muito mais. Acho que 20, 25... Cara, que... Porque é a história da descoberta da adolescência, né? É a transformação dele. A transformação da adolescência. É aquela coisa, da a perda da inocência. Não é perda, mas é uma transformação da inocência. Isso. Porque ele não perde a inocência. Não. Mas ele aprende, assim, a não enxergar mais o mundo com aqueles olhos, assim, de, tudo é bem, é tudo mal. E os ele toma muita porrada, né? Ele toma muita porrada. Muita porrada. Fazia tempo que... Ele parece o Zezé do Meu Pé de Laranja Lima, lembra? Sim. Que só apanha. Pô, cara, deixa eu só fazer a sinopse pro pessoal. É verdade, vai lá. Sinopse disso aqui é a seguinte... Ele funciona quase como um romance, né? Os textos desse livro, acho que é importante falar, os textos em recordatório, que é a voz do narrador, eles predominam. Sim. Se você abrir aqui aleatoriamente... Você vai ver muito mais textos. É muito mais texto em box, contando a história e poucos balões. Pouquíssimo balão, assim. Quer dizer, tem balão, mas é assim... Mas a maior parte do tempo ele parece balão ilustrado, né? É basicamente uma... Até tinha dúvida, até ficava pensando se era uma história em... eu também. Mas não, tem os balões e tem o movimento e tal. E a história é assim, é uma mulher, começa com uma mulher, né? Começa contando o nascimento dela, que é a Sheila Fernbaum. Ela nasce em 1946... E daí quando o pai dela olha pro berço e vê ela tem os olhos azuis e daí ele lembra da irmã dele que era louca, que foi encontrada num asilo, morta. E daí começa toda uma história. A história dessa família Fernbaum e dessa Sheila Fernbaum vai ser relembrada, vai ser mostrada outros pedaços ao longo da história do Moonshadow. E a Sheila, o legal é que ela é sequestrada por um alienígena. Que é uma bolha de gás louca. Com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto que não faz sentido. E essa é a graça. Os GL-12s, que é o nome que ele dá aí, não fazem sentido. Mas ele engravida a mulher. E daí nasce o Moonshadow. Ele sequestra ela, leva para um zoológico espacial que eles têm. Engravida ela, no único orgasmo que ela tem na vida. Da vida, que daí tem toda essa questão da sexualidade. Cara, e tem umas nuances do texto que são legais, assim, que o Demetrius coloca. Né? E até tem isso. Essa história aqui, como a gente disse, ela originalmente nos Estados Unidos foi publicada em 1985. E eu pesquisando, eu achei um post do Demetrius agora, de janeiro de 2015, que fez 30 anos, né, a publicação. E ele falava que na época ele estava querendo começar a trabalhar como roteirista, só que ele agia só com super-heróis, então ele repetia muito o estilo Stan Lee, Len Wein, os caras estavam lá. A galera que já... E ele achava que as histórias dele não eram boas. Daí ele leu em algum lugar assim que você tem que escrever uma história como se fosse a única história que você vai escrever na vida. Então, e colocar tudo. Você só vai ter uma chance, então capricha. Com esse pensamento que ele fez o Moonshadow. E daí, cara, você vai ter mil coisas aqui. Você vai ter questões espirituais budistas que ele adora. Direto. Né?
tem questões de afetividade, o GL12... Traumas, resoluções, porque o GL12, ele, pra mim, ele é uma representação da vida. Porque, tipo, que é aleatória e você tá ali, cara. E esse lance do aleatório e do predestinado, do destino, do controle, da falta de controle, essa... É muito bacana. Entre passear entre um e outro é a filosofia do Moonshadow. Essa coisa meio zen, assim, de você entender que você até pode tentar, mas o troço é aleatório. E você faz parte de um todo. É um troço bem doido. É muito zen, assim. E daí tem uma outra figura importante que é o Ira, né? Ira, que é ele é um bicho peludo, mau caráter, que só pensa em se masturbar e roubar. E putaria, né? O cara esse bichão, que o Moonshadow acha que é o pai dele. Não que ele sabe que não é o pai dele. Mas ele se afeiçoa como se fosse o pai dele. Sabe aquela pessoa que tem um pai bêbado, drogado, qualquer coisa assim, que acha que o pai é bonzinho, mas mesmo assim ele ama o pai. Mesmo assim, mesmo o pai batendo nele, mesmo o pai só sacaneando com ele, mesmo tudo isso, ele ainda ama o pai dele. Esse é o Moonshadow. Porque o Ira, toda vez que ele pode, ele fode com o guri, todas as vezes. Ele espanca, ele rouba, ele maltrata, ele deixa o cara pra morrer umas 3 vezes. Então, a figura paterna que o Ira representa não é o GL12, né, que é o pai oficial dele. E o pai oficial dele representa, acho que talvez a vida, né, essa coisa meio aleatória. Assim. Sim, é bem... E os lances das afetividades, porque os personagens, eles não são... Tem uma hora que ele encontra um cara que cuida de um campo de concentração. Eles vão parar numa guerra e tem um cara no campo de concentração. E ele começa a conversar com o cara e, tipo, no momento esse cara que coordena o campo é pintado como um monstro, no outro momento ele mostra sinais de humanidade, sensibilidade. Então, tipo, nada é preto e branco, nada... É muito legal. E tem os 2 livros, né? Achei o título dos 2 livros aqui. Sim. Porque tem... todo capítulo de Moonshadow, são 12, começa com uma citação de um livro, de, por exemplo, Tolkien, Miller... Daí depende do que é o teor do capítulo. Depende do teor do capítulo. Tem o Peter Pan também, porque que ele cita. Que o Moonshadow, quando ele cresce nesse zoológico, até os 15 anos, né, antes dele ser expulso, que daí os caras expulsam ele e a história começa quando ele é expulso. Isso. Mas assim, até ele crescer, ele teve contato só com livros. Então ele lia Cervantes. Então por isso que ele sabe decor, né? Sabe decora, assim, ele sempre tá citando. E todo começo tem uma citação e tem o velho que tá contando a história, que é o Moonshadow. Que é o próprio Moonshadow. Com 120 anos, né? Ele contando a lembrança dele, das infâncias, assim, ele contando assim, e sempre ele tá fazendo uma coisa, tá pintando um quadro, tá lendo uma poesia, tá fazendo alguma coisa. E tem 2 livros, cara, que é barato, que é o que a gente tava falando aqui, é legal de lembrar. Tem 2 livros fictícios, né? O Evangelho de Shri Quack Quack Ronca, que é a Bíblia deles, que fala de uma divindade, que provê, que cuida. Quer dizer, é a Bíblia mesmo, né? Existe um Deus, existe uma inteligência superior e tudo vai dar certo porque essa mãozinha nos guia. Isso. E tem um outro que é bem sensacional, que é somos todos formigas num cosmos sem significado. Que daí é o oposto. Que é a racionalidade. Não tem... bicho, o cara fala... a racionalidade e a crença, né? Que ele tá... Exatamente. O Moonshadow tá lidando com os dois ali ao mesmo tempo. É bem isso. Mas é um livro bem bacana, assim, né? É um livro que é, tipo... Acho que vale a pena. Vale a pena, assim, a gente... É legal também a pintura, que já mostrou e tal. Sim, as pinturas, as artes... Olha, é uma arte... Eu revi esse livro aqui com um olhar de... Como é que eu vou dizer assim? Nostalgia. Sim. E eu acho assim, cara... Eu fiquei pensando, tava conversando isso com outro colega hoje. Assim, por exemplo, a gente tem as gráficas MSP. E daí você tem a gráfica MSP, que tem a Mônica. A Mônica e tal. Eu acho que o público das gráficas MSP vai adorar. Se conseguir achar isso, se conseguir achar. Aliás, isso aqui é outra coisa. Eu acho que tinha que ser republicado, cara. Eu acho Mas que vale... não é nem republicado nos Estados Unidos, cara. Imagina se vai ser republicado aqui. A última edição foi... 98. 98, segundo a Amazon, né? E daí é engraçado que daí a segunda reedição foi pela Vertigo, né? A gente falou que ele começa saindo Marvel, pela Epic, selo Epic, que é da Marvel, e depois... O Vertigo. Mas, cara, é tesão, cara. Eu achei que Acho que vale a pena, hein? Vale muito a pena. E é isso aí, galera. Vale a revisada, vale procurar nos sebos, vale encher a paciência aí do pessoal da Panini, vai que, né? Porque, tipo, os direitos estão aí, é só você pedir, né? Não sei de quem que estão os direitos. Não teriam republicado nos Estados Unidos também, cara. Tem isso. Enfim, se você achar em sebo... Vale a pena, assim, tipo, é uma história de marcar gerações. Valeu, pessoal. Até a próxima.